dia, irmãos. Paz do Senhor. Que todos saibam que não é da nossa vontade que a gente veio para esse lugar. Parece clichê, mas não é, né? É com muito tremor de verdade, com muito medo mesmo, mas mais pelo receio de não fazer aquilo que o Senhor queira, ou não falar aquilo que o Senhor queira para essa manhã. O dela, eu vou falar um pouco mais sobre a retrospectiva. Eu falei bom dia, ó. Desesperado, agora sim. Porque a palavra tem poder, né? Eu vim falando para a Aline, falei, ó, tomara que hoje o culto seja longo, porque a palavra vai ficar pequenininha, e o culto foi longo mesmo, agora eu acho que vou ter que dar uma corrida aqui. Mas o Dé falou há 2 semanas atrás que quem encontrou uma esposa, a Thalíria, nem falei com ela, encontrou o tesouro. Eu estava desesperado essa semana porque eu não sabia o que falar, e a Aline me veio como uma luz, e ela falou assim: David, volta lá do início. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está fazendo umas minisséries, né? Então nós estamos nós estamos no ano da maturidade, nós estamos na estação da criação, e o Délio me manda lá o subtítulo que é Viver em Gratidão é o fruto da graça. Né, Ricardinho? Compartilhei com o Ricardinho, falei, Ricardinho, estou desesperado, porque para mim já é difícil pregar, mas muito mais difícil se tivesse um tema. Eu sempre falei isso, se for colocar um tema, tudo que a gente fala, né, voltando ao início aqui, tudo que a gente fala tem poder, né? Já falei para algumas pessoas, eu prego, só que se me colocar um título, um tema, aí eu não vou, hein? Estamos aqui, com o título, com o tema, para cair na testa, né? Voltando, a Aline me falou, David, volta do início lá, onde tudo começou, essa minissérie aí, eu acho que começou, talvez, acho que o ano da maturidade, por essa pregação poderosa. Então, eu vou começar com uma retrospectiva agora, vai ter que ser rápido mesmo, uma retrospectiva. O Dé trouxe o nome de uma pregação chamada A Glória é de Deus. A gente há de convir que o nosso pastor, ele é o cara mais corajoso da comunidade, porque ele tem coragem de falar aquilo que eu jamais teria. Eu tenho um apego assim com as minhas ferramentas, mas eu tenho coragem de falar o que ele falou aqui, que ele não gosta de emprestar. Então, eu tenho vontade de falar isso, eu não gosto de emprestar as ferramentas, mas ele veio e fala, eu tenho ferramenta de emprestar e eu tenho aqui não é para emprestar. Então vocês vão lembrando da pregação conforme a gente vai colocando algumas figuras, né, que é da parte da didática e de parte da educação, né, como a nossa mana Letícia vai saber que esse é o modelo que a gente usa, né, que é para a gente vai colocando algumas figurinhas. O próprio Jesus nos ensina a fazer isso. Ele vai colocando algumas coisas, talvez não, ele sabe coisas tão grandes que somente colocando ali algumas que é chamado de parábolas, para a gente entender a grandeza daquilo que ele está falando. Então, a gente vai entrar eu vou entrar com alguns flashes assim da pregação para a gente voltar lá. E outra coisa, ele consegue falar que tem gente que vê as meninas magrinhas e fala para a própria esposa que ela está gorda. Jamais eu teria coragem de falar isso, nem que seja de brincadeira, não que ele esteja chamando a mulher dele, mas eu não tenho coragem de falar nem da mulher dos outros. Mas beleza, ele consegue falar do Tony, dos lábios do Tony. Misericórdia, misericórdia, eu não consigo nem imaginar o Tony beijando alguém. Misericórdia, misericórdia, Davi, misericórdia. Mas brincadeiras à parte, ele veio falar aqui a primeira pergunta do catecismo de Westminster. Vocês vão lembrar que eu falei errado, não sei, tá certo? Vocês lembram qual que era essa pergunta ainda ou não? Qual é o fim principal do homem? A finalidade principal, não o fim. O fim todo mundo sabe que é a morte, depois vida eterna, amém? Mas qual é a finalidade do homem aqui na terra? E gozá-lo para sempre, isso mesmo.
A glória é sempre de Deus. Eu coloquei uns trechos aqui bem rápidos. Romanos 11:36. Todas as coisas foram feitas para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, certo? Em Colossenses 1:16, Deus criou tudo. Tudo que se vê e o que se não vê, Ele criou. Ele criou o universo. Deus é a origem de todas as coisas. Todas as coisas só existem por meio dEle. E aí ele veio ali mais ou menos no meio ali da pregação, ele veio dizer que importa somente o fim das coisas? Não, o meio também importa. Cuidado para não acelerar os processos, porque você pode se perder no meio dele, você não alcançará o final. Em Êxodo 36:15, se não nos acompanhar, não nos faça sair deste lugar. Moisés, ele entendeu que se o Senhor não tivesse no meio do caminho, o final era a ruína. E ali ele termina, ele encerra ali, como dar glória a Deus. A gente consegue dar glória a Deus se a gente admirar o que Ele fez. A gente dá glória a Ele. Ser satisfeito porque Ele deu, é dar glória a Ele. Glorificar a Deus em meio à tribulação é dar glória a Ele. Frutificar é um meio de dar glória a Deus. E aí ele encerra ali com João 15:2, que para mim seria, não posso fazer isso, mas seria para mim o versículo chave talvez ali da nossa minissérie aí, que seria João 15:2. Todo ramo estando em mim, se não der fruto, ele corta. Mas esse corta, ele nos ensina ali, o Dé que é fluente no grego, ele vai nos ensinar ali, ele puxou ali no seu dicionário, que esse corta tem sentido de erguer, não sentido de ser poldado. Eu estou dando trabalho para vocês que é do som, né? Uma hora está longe, outra hora está perto. Mas eu tô acelerando muito? Tá dando para entender, né? Se der fruto, Ele poda, Ele limpa pela tua palavra. Quem permanece em mim, produz muitos frutos, mas quem não permanece, esse será lançado. Amém? Foi basicamente isso que eu peguei ali da pregação, bastante coisa. Aí o Ed veio com a segunda pregação, que nos diz que outro corajoso, né? Eu anotei aqui, está entre parênteses, né? O outro corajoso, acho que isso é de família, né? Ele me fala que ele conseguiu negar a própria mulher. É um corajoso. Ele deixou a Bela na mão. Ele traz a explanação ali do que é a luz, do que é seguir a luz. O Novo Testamento vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Ele disse isso no Novo Testamento. Como não lembrar daquele vídeo, né? Jesus agradecendo aquelas moças ali naquela mesa, e naquele momento elas têm um sentimento ali de aprovação, né? Quem não quer ter um momento ali com o Senhor, que seria glória a Deus pela sua vida, você abriu mão da tua família, né? Você, como dito aqui pela manhã, você entregou tudo, graças a Deus. Mas quem não quer ter um momento ainda melhor, né? Como no final daquele vídeo, e dizer para o Senhor: eu que te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor me escolheu primeiro. Então, e aí ele encerra com um momento que eu quero. Ele encerra e é onde eu inicio a pregação. Ele diz pra gente que ele diz pra gente sair da caverna. Meu Deus, eu não sei qual era a caverna que ele estava, mas eu estava dentro da minha. O Dé me chamou, eu estava procurando ali a oferta. Agora começamos, né? Agora o tema é seja grato a Deus. Então, eu estava ali na minha caverninha ali, e o Dé, estava difícil até de achar a oferta. Aí eu procurando ali, foi no tempo de Deus. Na hora que eu achei, no final, no segundo, nos acréscimos ali, eu trouxe e encontro com o Dé aqui, não sei se ele lembra, mas encontrei, ele falou: preciso falar com você.
Eu, sinceramente, eu estava esperando um sermão, ou eu estava esperando algum posicionamento da minha parte, que eu estava merecendo mesmo. E aí ele me vai e me chama, eu meio que escondi ali, fui ver o negócio da obra, ali ele pegou eu e falou: David, você tá com a palavra semana que vem. Aí eu, não vou, essa semana eu vou, mas antes dessa semana aí eu vou te chamar para tomar um café, porque eu tô com uma palavra aqui, ó, tô com uma palavra aqui, afasta de mim esse cálice. Mas não deu não, o café não rolou. As coisas aí, a escola manda maquete toda hora, e as coisas foram e atropelaram, o Ricardinho presenciou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas nem o café pra gente afastar esse cálice aí não deu, mas ele só deixou uma palavra. Eu falei, mas se você soubesse como eu tô, você não tava me chamando não, hein? Aí ele falou assim, quando a gente pensa que tá fraco, que a gente tá forte, me deu 2 tapas. Eu falei, meu Deus do céu, você lembra disso? Eu falei, meu Deus, não tem nem o que falar, né? O cara que tá usando a palavra, aí quebra tudo, né? Mas por dizer, esse momento que eu estava era viver esse momento de caverna. Eu acho que cada um tem a sua, sabe? Davi viveu, Elias viveu, e eu estava num momento de coisa muito pessoal. Comentei ali acho que só o Ricardinho, acho que eu comentei sobre essa fase da minha vida que eu tô passando, uma fase de muita cobrança. É cobrança comigo mesmo, é eu não colocar as coisas em ordem, eu não ter a minha casa em ordem, é coisas assim, para quem tá de fora acho que é fútil, mas para quem é homem conhece que a responsabilidade vem e às vezes a gente não sabe se portar, e dívidas, e a faculdade subiu 10 matérias na plataforma, e eu desesperado, muito trabalho e falta e dificuldade financeira. Aí meu Deus, ele não é o momento, a gente nunca sabe, né, qual é o momento. Aí, meio a essa tribulação, meu sobrinho começa a passar mal e começa a ficar doente. Aí eu já não consigo colocar mais nada no lugar. Aquele meu foco que era nas minhas dívidas, nas minhas preocupações, ali começa a entrar outro problema na nossa vida, na nossa família. O menino começa a ficar doente, o menino saudável, nunca teve nada, e a gente sem entender nada. E aprova o Senhor levá-lo, né? E sabe, esse momento, às vezes a gente passa por esses momentos, a gente não sabe como lidar com a situação e o que tirar de proveito dessa situação. Mas eu falo sobre a minha casa, o momento que ele estava ali de dificuldade, ali de dor, de doença, ali trouxe um sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão ali na minha casa, que nós viramos crentes de verdade, né? A gente virou aquela família que orava para dormir, né? Eu comentava isso com a W, que foi lá participar da gente dos clamores, que a gente virou crente. A gente acordava e orava, em família a gente ora, antes de dormir, e aí tem palavra, tem tudo, só que pra gente esfriar e sair desse momento é muito fácil. E a gente infelizmente saiu desse momento, mas ele nos trouxe assim um sentimento assim de gratidão, que é quando a gente via a dificuldade dele, a parte física dele, a gente começou a dar valor pelas mínimas coisas, sabe? Acordar de manhã, colocar um pé no chão, acordar de manhã e respirar, e coisas muito simples que a gente nunca deu valor, sabe? E aí, entrando nesse assunto, que seria a gratidão, né, que seria esse subtítulo, né? O Dé pregou muito sobre em que a gente dar glória. Eu vou falar muito sobre o que você é grato, e o que o Senhor tem me ensinado nesse momento. Você é grato por quê e pelo o quê, sabe? Eu sou grato a Deus porque Ele me ensinou o que é prioridade. Vamos entrar com a palavra. Edinho, por favor. É só um... Edinho, Gênesis 1:1, por favor. São poucas palavras agora que eu vou ler aqui, mas Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não precisa abrir não, Edinho, eu só vou ler aqui. Mateus 6:33. Buscarem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas
vos serão acrescentadas. Marcos 8,36. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós fomos ensinados, eu não sei vocês, mas a gente foi ensinado, pelo menos eu fui, né, que praticamente você ser pobre é o que te levava para o céu. Se você vê a igreja mais humilde, ali que estava o fogo do Senhor, tinha mais gente rodando, né, gente? Mas se a gente for rico, isso seria uma coisa ruim para nós, porque nós fomos ensinados dessa forma. A gente pode passar assim, uma vida inteira de necessidade e mesmo assim ir para o inferno. Pode ser que a riqueza ela dificulta a gente ir para o inferno, mas não vai ser isso que vai nos levar para o inferno. Eu escrevi aqui que os versículos estabelecem essa ordem, sabe? Se a gente vê a fundo o que Deus colocou ali no início de todas as coisas, primeiro criou os céus e a terra. Ali é uma dica para nós que as coisas do alto sempre vai vir primeiro. Não tem como a gente fugir disso. E também, né, no versículo seguinte vai dizer que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O primeiro sempre vem o reino dos céus. Agora eu preciso ler também 1 Samuel 3:4. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Próximo, por favor. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele chamou a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Só mais um. Pois Eli disse a Samuel: vai-te, deita-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E foi Samuel ao seu lugar e deitou. Pode trazer o próximo também. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou de outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Então ali, quem é o Samuel aí da história, né? Samuel, como nós gostamos de trazer aqui, que a tradução significa cuja a mãe pediu ao Senhor. Seu pai é Eucana. Ele é casado com duas mulheres, naquele tempo podia, hein? Casado com duas mulheres, Ana, não podia não? Ah, era? Aprendi mais uma, hein? Era casado, Eucana era casado com Ana e Penina. E a Penina costumava zombar de Ana. Todo ano eles subiam ali a Siló. E a oração em forma de pedido ali daquela mulher de Ana, que é a mãe de Samuel, é um filho. Mas para qual a finalidade seria esse filho? Para esfregar talvez ali por orgulho, mas esfregar talvez um ato de justiça própria, talvez de mostrar para aquela sua rival, que seria Penina, que o Senhor tinha feito algo, mas não era da parte do Senhor. Ela estava pedindo algo que seria realmente do seu coração. E ali vai rolando um sentimento ali, um ato de, talvez até de humilhação, né, da parte de Penina. Mas
Aqui eu escrevi aqui que a humilhação muitas vezes para algumas pessoas geram sentimentos ruins, mas para algumas pessoas gera um sentimento talvez de humildade, sabe? Eu creio que o pedido de oração que gerou ali o favor do Senhor para a parte de Ana, foi quando ela pediu aquilo e colocou, assim como dito aqui no louvor pela manhã, a gente colocou aquela prioridade. Não é mais nada sobre mim, não é mais nada sobre a minha justiça, mas é fazer algo da parte do Senhor. Isso vai virar uma oferta para o Senhor. E ali eu acho que naquele sentimento de humilhação, de humildade, sobre esse sentimento que só o ser humano pode ter. A gente está na estação da criação, né? Somente o ser humano pode ter esse sentimento de humildade. Aquele que reconhece, né, que o ser humano, ele vem do humus, do latim, quer dizer terra, barro. Então eu acho que esse sentimento de humilhação gerou aquele sentimento de humildade, de quem reconhece que é ser humano, que veio do pó, que está sendo moldado a cada dia. Eu creio que o oleiro está nos moldando a cada dia, e eu acho que daria até uma pregação, porque essa parte de reconhecer que é do pó que a gente veio, que o Senhor está nos moldando, que nós somos vasos, mas vasos que tem cada um a sua forma, um vaso que pode ser cheio, tem a possibilidade de ser cheio até transbordar. Eu acho que a renúncia, ela nos estabelece, no caso dela, a renúncia, abrir mão daquilo que ela tanto queria, estabeleceu uma prioridade. Eu comecei ali com aquele subtítulo que eu sou grato a Deus porque Ele nos ensina o que é prioridade. Samuel nasce, agora ele tem que cumprir algumas fases. A primeira fase é a nutrição, ele está sendo amamentado e as cobranças talvez venham, não é você que falou que ia trazer esse ano, que vai entregar o seu filho, mas ele está em fase de amamentação, ele está em fase de receber a base, aquela base que veio da sua própria casa. Chega o momento, a segunda fase, ele é levado ao templo, ele é entregue, e ali a sua mãe começa a te fazer visitas, aquelas visitas anuais, sobre as quais ela leva cada vez um traje de roupa, de linho fino. Não escutou? Um traje de roupa. Isso significa que o menino está perdendo as roupas. Isso muitas vezes na Bíblia significa que, quando fala de roupa, aconteceu com José, e outras vezes mais, que a roupa quer dizer que está crescendo em santidade, está crescendo em maturidade, está havendo não só um crescimento físico, mas está havendo também um crescimento. E ali naquele ambiente vai crescendo Samuel. Samuel, provavelmente como um filho que foi colocado naquele lugar, ele, muito provavelmente, as coisas de menores expressão, que significa, às vezes você está na igreja talvez tirando um lixo ou fazendo seus afazeres. Samuel está nessa mesma condição, a condição de fazer as coisas que as pessoas acham que é menos importante, mas ele está alicerçado, ele sabe que ele tem base, ele foi amamentado pela sua mãe, e as coisas ao redor não estão te corrompendo. Ali naquele local onde ele trabalha, parece um tabernáculo, tem tudo para ser um tabernáculo. Ali tem música, ali tem dança, tem oferta, porque seus irmãos comiam das ofertas, da gordura que era do Senhor. Seus irmãos estavam pegando tudo, e ali tinha tudo para ter um culto que estamos tendo. Só não tinha o principal. Ali só não tinha mais a palavra do Senhor. Se você for retroceder ali alguns versos, vai dizer que a palavra do Senhor naquele tempo era escassa. Então, e na verdade as pessoas hoje em dia, é o que elas procuram. Na verdade, se você for ver, as igrejas hoje que tem menos palavra, é onde mais tem gente. Por quê?
ali tem um chamamento, ali tem tem um espetáculo, e as pessoas muitas das vezes elas gostam disso. É onde está o espetáculo, aonde está tendo mais like, o pregador que tá bombando no momento, é para lá que eu vou. Só que ali as pessoas não sentem falta, por incrível que pareça, que é da palavra, que é a que nos lava, que nos limpa, que nos liberta. Infelizmente as pessoas não estão mais procurando isso. E Samuel está nesse tempo. Eu quero ler de novo, por favor, o Edinho. É 1 Samuel 3:8. Samuel 3:8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Pode ser o próximo também. Por isso Eli disse a Samuel: Vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. A gente escutou no estudo essa semana que a gente é muito bom mesmo de cancelar as pessoas. Porque está na moda, né? Dizer que você cancelou, não deixou de seguir. Ele tem ali, sabe, os seus defeitos. Ele não está colocando o seu pulso firme sobre a sua casa. Mas ele ali é um sacerdote. Ele tem sim aquela autoridade. Ele tem a experiência de falar para um jovem como é que, quando é o Senhor que está falando. Nós precisamos mesmo da simplicidade de Ana, sabe? Que se esvaziou, que nos mostra que um vaso cheio, ele não consegue ser cheio, que a gente mais cheio, que a gente precisava ser um vaso realmente que seja vazio a ponto de transbordar. E eu já falei ali, comentei, está escrito aqui qual que era a escola de Samuel. Os seus irmãos era da pior qualidade. Os seus irmãos ali faziam de tudo que era pior, envolvido em prostituição. Como pregado aqui pela manhã, a gente tá no mundo na cidade dos homens. Isso sumiu a palavra. A gente tá na cidade dos homens. Samuel, ele tá ali naquela cidade dos homens, sabe? A ponto poderia se corromper, seguir os seus irmãos como exemplo, mas aquela moça que lhe deu base, que te traz aquelas vestes e te instrui, e ele começa a captar de tudo que é o melhor daquele lugar. Samuel cresce, se torna um grande profeta. Ele ungiu reis, ele cumpriu o seu chamado. Se você pegar a pregação do Ed, provavelmente chega no final da sua carreira ali, Deus agradecendo Samuel por ele ter feito o que deveria ter feito, e ele: obrigado eu, porque o Senhor cuidou de mim. Porque muitas das vezes, se a gente é colocado no lugar que se ele for pelos olhos humanos, ele se sentir ali. Uma criança não consegue sentir que ali foi uma oferta, foi algo de Deus, foi algo como prioridade da mãe dele, mas sim como um ato de fui largado. Muitas das vezes podia surgir como desculpa, mas não foi isso que aconteceu. Então ele agradece ao Senhor porque o Senhor fez a vontade dele. Eu quero encerrar aqui, eu também não vou ler 2 Coríntios 4:7. Temos um tesouro dentro de um vaso de barro. 1 Samuel 3:19. Samuel crescia e toda a sua palavra se cumpria. Para finalizar, Ana, sua mãe, entendeu exatamente o que é prioridade. Assim como Paulinho ministrava ali pela manhã, nós temos que entender o que realmente é prioridade. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Isso foi o primeiro grato, tá? O segundo grato eu sou grato a Deus porque Ele me ensina que resultado não tem nada a ver ou não tem a ver com aceitação. Se você lá ler em Êxodo, vai ter que ler, não marquei nada. Êxodo 17:6.
Eis que estarei eis que estarei adiante de ti, sobre a rocha de Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Nesse momento, Moisés ele está ali no momento de pressão, uma pressão verdadeira, onde o povo o questiona, que preferia era estar lá no Egito, preferia ter ficado era no Egito, que seus gados estavam passando sede, que os seus filhos estavam passando sede e eles pedem água. E o Senhor dá essa ideia para ele: usa o que você tem na mão, coloca o cajado ali naquela rocha, e ali ele consegue um resultado e uma aceitação da parte de Deus. Eu preciso que abra em Números 20, 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Sabe, muitas das vezes a gente acha que está sendo aceito pelo resultado, mas não. O resultado ali veio, as pessoas novamente beberam água, novamente ficaram satisfeitas, mas ali houve uma reprovação da parte de Deus. Deus apenas falou para ele e o seu irmão falar para a rocha, e ali no momento talvez ali de ira, ele fere aquela rocha e consegue um resultado. Às vezes a gente acha, muitas das vezes, que o pessoal do mundo ele está tendo muitos resultados, que isso está tendo uma aceitação da parte de Deus, mas muitas das vezes não está. Nós deveríamos novamente estar no mundo caído, cheio de maldade, mas buscando sempre a aceitação do Senhor. Eu sou grato a Deus porque Ele nos ensina que devemos amar a todos, ter intimidade e andar com algumas pessoas, mas que o principal é a obediência. Exemplo que Pedro, Tiago e João, eles eram levados muitas das vezes ali para aquele momento de oração, aquele momento de angústia, aquele momento de intimidade do Senhor, e ele levava esses 3. Aí João, muito esperto, vai lá, diz que ele que é o cara, né, que é o discípulo amado, mas ele frequentava mesmo, era a casa de Pedro. Então, nós devemos ter esse entendimento. Eu vou ler aqui só para não ficar nas palavras, é Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a gente ler ali mais a fundo, se a gente perceber, não está falando das quais, está falando da qual. Creio que seja o principal, seria a santificação, manter a paz com todos, andar ter intimidade com poucos, andar, mas o principal, nós devemos nos santificar. O que é a santificação? Buscar estar obediência, buscar estar no centro da vontade do Senhor. Ali, eu não vou ler, mas o jovem rico ali em Lucas 18, 19, ele diz que tem todos os atributos. Eu tenho todos os atributos, tudo que o Senhor pediu para eu fazer, isso daí eu cumpri. E Jesus fala que era só ele vender tudo que ele tinha. Ele falou assim: esse atributo eu não consigo. Então, ele conseguia ali talvez manter a paz com todos, ele conseguia ter muitos amigos, mas o principal mesmo, que era a obediência à voz do Senhor, ao chamado do Senhor, isso aí ele não conseguia cumprir. Devemos ter uma vida santa de obediência. Estamos caminhando para o fim. Eu sou grato a Deus porque Ele tem nos mostrado, ou me mostrado, que a gente deve ter um propósito. Sempre que o céu, algumas curiosidades, sempre que o céu libera um propósito, vai ter uma necessidade. Muito provavelmente vai vir uma dificuldade. Nada vai vir de mão beijada.
O poder do propósito é que se você se mover para ele, você terá sim uma necessidade. E o poder na necessidade é que se você se mover por ela, em algum momento o seu propósito vai ser roubado, sabe? Eu estava num momento da minha vida que minha preocupação era pagar as contas, e o resto era resto. Eu estava me movendo pela necessidade, mas eu estava saindo mesmo, era do meu propósito. A necessidade geralmente ela pega em 3 áreas da nossa vida. Ela toca, né? No meu caso, financeira, emocional, até física, né? Tudo que eu falei aqui no começo, né? Tudo que eu falei que não acontecia comigo anda acontecendo. Eu falei, eu tenho problema, eu estava com problema, né? Na parte financeira, eu estava com problema na parte emocional, mas o físico ninguém toca, né? Aí eu falei pro Natinha, eu falei, primeira vez que eu fui jogar bola e me machuca. É incrível, só faltava essa. Nunca senti uma cãibra. Aí dessa vez fui jogar bola, machuquei a coxa. Eu falei, misericórdia, não tá faltando mais nada, né? Nós temos a tendência de confundi-la. Achava que se criarmos em relação à necessidade e propósito, né? Muitas das vezes a gente fala, o nosso filho, ele não pode passar aquilo que eu passei. A gente não pode simplificar o processo, porque isso me fez fazer o que realmente eu sou. Então ele vai ter que passar necessidade. Mas será que é isso mesmo que Deus tem nos ensinado? Pelo que eu falei aqui, é o propósito que nos traz a necessidade. Não é a gente empurrar alguém para a necessidade que vai ser lançado para o propósito. Isso está ao contrário do que eu tenho sido grato ao Senhor nesse momento, né? Preciso ler agora 2 Reis 21. Agora chegamos à reta final. Acho que é só um. Segundo livro de Reis 21. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Qual que é o propósito no meio dessa palavra? O propósito é arrumar a sua casa. E qual que é a necessidade que expôs ali Ezequias naquele momento? A necessidade dele é ficar vivo. Eu preciso viver. Só que se a gente puxar ali também quem que era, muitas das vezes a gente vai puxar mesmo quem as pessoas são, porque se você puxar a descendência, por que tal pessoa é dessa forma? Muitas das vezes se a gente puxar ali no histórico da pessoa, não sei se isso é um formato da psicologia ali, ele pode fazer, mas geralmente você vai ver quem a pessoa é, o que ela se formou ali desde do início, ali do começo. Então se a gente puxar ali quem que foi Ezequias. Ezequias era filho de Acás, que ele simplesmente fechou as portas do templo, ele adorava deuses pagãos, ele simplesmente mandou embora os sacerdotes e levitas, ele retirou, pelo menos o altar ele tinha reverência, né? Ele tirou o altar para fazer o altar, né, de Deus pagão ali. E isso crescia Ezequiel no meio daquele meio. Mas como Samuel, ele tinha também isso que era dele, né? Eu não vou seguir o exemplo talvez ali do meu pai. E era uma época que Acás costuma muito deixar Judá ali ser saqueado, ali talvez pelos assírios, ali tinha de costume ser sempre saqueado aquele lugar. E isso foi passando de geração. E aí falece seu pai, o reinado cai para Ezequias. A palavra vai dizer que não houve ainda um Deus ali, um rei que fizesse o que ele fez, da forma que ele fez.
o tanto de coisa que ele fez ali não está muito claro, mas muitas das coisas que ele fez, ele retomou a casa de Deus. Ele colocou novamente o culto em ação. Ele colocou, talvez trazendo para os dias de hoje, né? Ele trouxe as fumacinhas, ele trouxe a dança, e ele trouxe junto também a palavra do Senhor, né? Que ele dá espaço ali agora para Isaías, né? Trazer a palavra. Só que a palavra veio dessa vez de jugo. Arruma a tua casa. Ali tem um propósito. Arrumar a sua casa, porque a necessidade é você morrer e passar o trono. E ali ele expõe a necessidade dele, ele vira ali numa oração e pede que o Senhor ali talvez revogue aquele decreto que seria a não morte dele. E arrumar a casa, que é bom, nada. Talvez ele tenha feito isso porque no passado ele já tinha feito uma oração dessa, né? Quando ali, como de costume, os assírios foram ali saquear Judá, como o seu pai fazia, como o pai de Senaqueribe ali naquele momento costumava fazer. Senaqueribe veio fazer a mesma coisa. E ali, no momento de oração, ele pede a ajuda do Senhor, e Deus fala que nenhuma flecha ali talvez iria se adentrar aquele cenário, aquela cidade, e Deus expulsa ali os inimigos sem que eles tenham que fazer praticamente nada. Então ali ele sabe o caminho das pedras, né? Ele sabe que se ele clamar ao Senhor, algo pode acontecer. Aí muitas das vezes a gente confunde e acha que a gente tem o poder, através de uma oração, mudar ali a vontade de Deus. Às vezes expõe a nossa necessidade, eu vou mudar o propósito, mas não é bem isso que a Bíblia nos expõe, né? A Bíblia vai nos expor e vai nos mostrar que esses 15 anos acrescentados ali na vida dele não foi bênção. Nesses 15 anos nasce o seu filho, o nome dele é Manassés. Ele tem 13 anos, então ele foi gerado ali no meio daqueles 15 anos. Ali a Bíblia fala ao contrário de seu pai. Nunca houve um rei tão ruim, não tão bom como seu pai, mas agora um rei ruim como ele. Ele fazia o que o seu avô fazia. Ele queimava incensos a deuses pagãos. Ele chegou o momento que ele fez pior do que eu vou. Ele sacrificou o seu próprio filho a deuses pagãos. Você vê o nível de Manassés. Mas após sua morte, ali o Manassés ele reinou. Para piorar tudo, Manassés ainda reinou 55 anos. A pior desgraça ali para aquela nação. Foram saqueados novamente. E ao final ali do capítulo, Deus vai dizer que Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Sabe, é justamente ao contrário do que a gente está buscando, né? Daquele vídeo, né? A gente quer mesmo ser aprovado, sabe? E por causa da necessidade da pessoa, ele tinha um propósito, mas sua necessidade ali aflorou e acabou que ele perdesse provavelmente ali até a própria salvação. Então, por último, o Dé colocou ali nos subtítulos ali, ele colocou que a gente deveria, ele já deu a resposta ali no começo. A gente deve ser grato a Deus por tudo que ele nos ensinou até aqui, mas graças a Deus pela sua graça. Posso ler aqui 2 Coríntios, chegamos ao fim, 2 Coríntios 12, 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Próximo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe, o que eu queria
Talvez você não... As historinhas que eu falei aqui, talvez não fique marcadas, mas eu queria que ficasse marcada mesmo no final dessa pregação, que o que nos basta mesmo é a graça do Senhor. Porque pela graça dele eu não consigo cumprir o meu propósito, eu não consigo ter a ideia do que é o amor, eu não conseguiria saber o que era ser aceito, e também não saberia realmente o que é uma prioridade, que o que era importante. E o principal é nós sermos gratos e dar graças a Ele. Amém? Acho que consegui ser breve. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Sempre quis dizer isso. Até outra vez.